encerrei o assunto sobre relacionamento entre os irmãos. Eu convidei o mestre Sérgio para dar este módulo que vai se iniciar hoje, né, que tem a ver com as 12 portas de Jerusalém, né, do grupo de Jerusalém, o significado que tem, o que nós temos a ver com isso. Amém? Então eu quero passar a palavra para o irmão, que vai dar as aulas a partir de hoje até o final desse semestre. Amém. Vamos orar. Amém, Pai. Louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te exaltamos. Amém. Colocamos esse tempo aqui nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que através do Teu Espírito Santo o Senhor fale conosco. Amém. Abra o nosso entendimento. Amém. Nós realmente Te agradecemos porque a Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Amém. E em nome de Jesus, Senhor, que seja um tempo de aprendizado bom, que a gente saia daqui, Senhor, edificado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Jesus é Senhor. Bom, como o apóstolo falou, o nosso assunto é sobre as portas de Jerusalém. Mas antes, gostaria de falar algumas coisinhas antes de chegar nas portas. É importante a gente estar por dentro de algumas coisas. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala uma coisa muito interessante acerca do arrebatamento da igreja, e a gente acaba concluindo por aquilo que Paulo fala. Nós seremos arrebatados entre nuvens e estaremos para sempre com o Senhor, que dá a entender que nós vamos morar no céu, que o céu é o nosso destino, nós vamos para lá. Mas eu queria ver com os irmãos, primeiro uma passagem, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 21, uma passagem muito interessante. Nós vamos ler o verso 2, o verso 9 até o 15. Irmãos, Apocalipse, capítulo 21, verso 2, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E eu fico pensando, porque a gente aprende que vai morar no céu, e quando chega lá no final da Bíblia, João tem uma visão que ele vê o quê? A cidade santa, a nova Jerusalém, descendo dos céus. Então uma coisa é certa: se a gente vai subir ou se a cidade vai descer, a gente vai se encontrar ou no meio do caminho, ou ela vai vir para a terra. Não é verdade? Mas que ela vai descer, porque a palavra diz aqui. Mas o mais interessante é que a partir do verso 9, a palavra diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o quê? A noiva. E ele confirma: a esposa do Cordeiro. Repete comigo: esposa do Cordeiro. Esposa do Cordeiro. Então aqui o anjo vem e chama João e fala assim: cara, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E diz o verso 10: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou o quê? A santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ele falou: eu vou te mostrar a noiva,
a esposa do Cordeiro, e mostra o quê? A cidade. O que dá a entender que a noiva é a cidade. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Amém? Amém? Aleluia. E isso é muito interessante, porque quando se fala de Jerusalém, Jerusalém é cidade de governo. Repete comigo. Jerusalém é cidade de governo. E governo de Deus. Amém, irmãos? Amém. E a Nova Jerusalém não é diferente. É a descida do reino, é a descida de uma cidade que o governo é de Deus. Amém, irmãos? Amém. E é muito interessante. Por quê? Porque João queria ver a noiva do Cordeiro. E foi mostrado para ele a santa cidade de Jerusalém. Aleluia. E diz alguns detalhes. Verso 11, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto à porta 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são nomes de 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Quando se fala de Nova Jerusalém, também está se falando, nós falamos aqui, também está se falando da descida do reino, está se falando de governo, está se falando de autoridade, está se falando de domínio da parte de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E aqui, em Apocalipse, quando se fala dessa santa cidade, se fala de um grande muro, que repete comigo, o muro serve para proteção, para dar limites, e também segurança. Amém, queridos? Então, mostra um grande muro, e desse muro 12 portas. Portas são para entradas e saídas e para acesso a áreas específicas. Muito bom isso. Pelo menos a gente aprendeu essa parte aqui, está excelente com relação à cidade. Agora, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Tem a ver porque na visão de João, ele está vendo o quê? A noiva. Quantos aqui são noivas do Cordeiro? Amém. Então está falando de mim, está falando de você. Amém. Amém, Tiago? Está falando da gente. Aleluia. Isso me empolga, isso é interessante. Ué, eu não sabia que tinha portas dentro de mim. Mas a Nova Jerusalém, ela tem portas. E tem 12 portas. Aleluia. Um muro sem portas não tem sentido. O que dá sentido ao muro são as portas. Porque se você levanta um muro em volta de alguma coisa e não tem porta, o que acontece? Quem está dentro fica preso e quem está fora não entra. Não é verdade? Tem que ter porta. Que foi essa grande coisa que inventaram que você consegue passar de um lugar para o outro. Não é verdade? Senão a gente não teria entrado aqui, não é verdade? Só se fosse pela janela. Mas, por causa da porta, nós conseguimos entrar nesta área. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. A restauração dos muros e das portas de Jerusalém, descrita em Neemias, apontam para Nova Jerusalém. Vocês estão ligados nisso, irmãos? Amém. Então, a restauração das portas aponta para aquilo que viria no futuro, que é a Nova Jerusalém. Aleluia. As 12 portas são áreas do nosso interior que precisam ser restauradas. Por quê? Deus quer que a gente viva a plenitude do reino nos dias de hoje. Repete comigo, Deus quer que eu viva a plenitude do reino. Hoje. Aleluia. Nós não precisamos esperar até o finalzinho dos tempos para viver a plenitude. Deus quer que a gente viva hoje. E aí, de acordo com Lucas 17, abra sua Bíblia, Lucas.
Lucas capítulo 17, verso 20 e verso 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com o quê? Com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Então repete comigo: o reino de Deus está dentro de mim. Está dentro de você. Isso quer dizer o quê? Que Deus colocou cada um de nós estrategicamente em um lugar da sociedade para que onde quer que você chegue, ali chegue o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Se você chega no teu trabalho, chegou o reino de Deus, porque está dentro de você. Se você chegou na sua vizinhança, chegou o reino de Deus, porque está dentro de você. Agora Deus quer que você viva a plenitude desse reino. E nós vamos ver que restauração de cada porta fala de áreas da nossa vida que Deus quer que a gente tenha essas portas totalmente consertadas, totalmente ajustadas, para que a gente possa usufruir da plenitude desse reino. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Agora, a primeira grande revelação sobre porta está em Gênesis capítulo 28. Eu, quando leio essa passagem, de verdade, eu fico bastante temeroso, porque depois que eu tive a revelação disso, eu falei: Deus, eu quero acertar sempre. Sempre. Me ajuda nisso, Senhor. Gênesis 28, do verso 12 ao verso 17, diz assim: e sonhou, está falando de Jacó, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora está deitada, eu te darei a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, extenderá para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar. Que lugar é esse? É a casa de Deus, a porta. Repete comigo: casa de Deus. É a porta dos céus. Quantos aqui são casa de Deus? Quem é casa de Deus? Levanta. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos revela que a casa de Deus é a porta dos céus. Isso quer dizer que quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, elas vão dizer: eu quero entrar, eu quero passar por essa porta. Ou elas vão dizer: por essa porta? Ser igual a isso aí? É ou não é uma responsabilidade, gente? Amém, irmãos? Estão entendendo? A responsabilidade na revelação que nós temos na palavra é que, como casa de Deus, nós somos porta dos céus. E isso é algo muito sério. E eu estou lembrando aqui a pregação do apóstolo domingo passado, à noite, ele falando sobre você chegando em algum lugar, você indo fazer alguma coisa, como é que Jesus faria se estivesse no teu lugar? E eu digo para você: Jesus está aí e está aqui. Queridos, uma das coisas que eu tenho falado para os alunos que têm frequentado as minhas aulas tem sido o seguinte: a gente aprende que nós somos templo do Espírito Santo, a gente aprende que nós somos casa de Deus,
Mas a gente vive como se Deus não morasse dentro de nós. E a gente esquece que, na verdade, o dono é Ele. Nós é que somos inquilinos. Está entendendo, mano? Na verdade, o dono é Deus. Então, onde quer que eu vá, eu levo Deus. Onde quer que eu vá, eu levo o reino de Deus. Por quê? A palavra de Deus, em 1 Coríntios 3,16, ela diz o quê? 1 Coríntios 3,16. Abre aí. 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. E viu o que diz o capítulo 6, ainda de 1 Coríntios, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Por quê? Precisamos ter a revelação e viver desta forma, sabendo que o Espírito Santo de Deus, porque Jesus veio, se esvazia da sua glória, aniquila-se a si mesmo para vir como homem a esse mundo, é obediente até a morte de cruz, paga o preço, resgata o que tinha sido resgatado, e como se fosse pouco o que Jesus fez, Ele ainda faz de nós morada do seu Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então, Ele nos resgata, recria o nosso Espírito e faz habitar em nós o seu Santo Espírito. E isso a gente precisa viver dessa forma. Por quê? Porque o apóstolo usou até um termo: olha para dentro de você, que até alguém viu aí o pessoal olhando pelo celular, eu estou com câmera para poder olhar para si mesmo, só que a apóstolo está falando para olhar para dentro de você, né? Queridos, dentro de você está o mesmo ser que, quando o profeta Isaías começou a ver ele sentado no alto sublime trono, falou: ai de mim que estou perecendo. Estão entendendo isso? O mesmo ser que, quando o pai e mãe de Sansão foram oferecer o sacrifício, e quando pergunta qual é o teu nome, que ele diz maravilhoso, e que se achou maravilhoso como o sacrifício estava sendo oferecido, que sobe naquela fumaça, e depois ele falou: cara, eu vou morrer, porque eu estava falando com Deus e eu não sabia. É esse mesmo Deus que mora dentro da gente. Amém? Aleluia. Isso é uma responsabilidade, mas é motivo de alegria. Caramba, lá no início, quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, você me falou aqui várias vezes, Deus vinha na virada do dia, é comunhão com o homem. E hoje a gente fala: poxa, era um tempo bom, porque Deus vinha ter comunhão com o homem. Hoje Deus vive 24 horas dentro de nós. Amém? 24 horas em intimidade conosco. Só que às vezes a gente pensa que não tem ninguém ali. E Deus está aí, gente. O Espírito Santo habita em nós. Repete comigo: Deus quer que eu viva a plenitude do reino. E eu preciso aprender que o seu Espírito está dentro de mim. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por isso? O Espírito está dentro da gente. Aleluia. 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 Na Jerusalém antiga foram instaladas 12 grandes portas. Cada uma delas era conhecida pelo nome e pela sua função na cidade.
Então, nesse estudo, nós vamos comentar sobre os símbolos das portas de Jerusalém, dos dias de Neemias, e ver a aplicação nas nossas vidas, saber a finalidade de cada porta e, se necessário, restaurar essas portas. Amém, irmãos? Se necessário, restaurar essas portas, porque existem portas que precisam ser restauradas dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. Você está comigo até aqui? Amém? Está entendendo? Aleluia. Então a gente sabe, gente, nós já estudamos isso, já vimos isso, todo mundo que já estudou a palavra aí, já sabe. De tempo de Neemias, cara, copeiro do rei, aquela tristeza toda, poxa, Jerusalém destruída, assolada, aquela coisa toda, começaram a reconstruir templo e muro, e ele, aquela situação, aquela tristeza, o rei vê a situação dele, ele ora, jejua, quer dizer, faz um monte de coisa ali e tal, aquela situação toda, e aí é liberado para que seja reconstruído. A gente sabe como é que foi isso, em várias outras passagens que falam, numa mão os caras trabalhavam, na outra mão com arma de guerra para poder se defender. A gente sabe qual foi o tempo, foi um tempo difícil, mas foi um tempo de reconstrução, e isso fala também com relação à nossa vida, porque reconstruir as portas dentro de nós não é uma tarefa fácil. Porque nem sempre a gente quer abrir mão de coisas, mas Deus nos chama a restaurar as portas internas, amém? Porque Deus quer que a gente viva a plenitude do reino. Amém. Aleluia. Então, olha aí, Neemias, capítulo 3. Fica antes de Esther. Neemias 3. Verso 1. Antes de ler o verso 1, eu queria só falar uma coisa para os irmãos. Por exemplo, esse nome dessas 12 portas está todas aqui no livro de Neemias, estão no livro de Neemias. Então, nós vamos ver aqui: porta das ovelhas, porta dos peixes, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta do cárcere, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta de Mifcade e porta de Efraim. Não vou significar de cada uma delas, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida, o que precisa ser restaurado, o que a gente precisa fazer. E é um estudo assim que eu acho legal, a gente ficar atento a essas coisas, sabendo sempre que o reino de Deus está dentro de nós. Não estamos falando de algo que é inatingível, estamos falando de algo que está dentro de você, algo que está dentro de mim, que Deus quer restaurar para que a gente viva a plenitude desse reino. Amém, irmão? Então, capítulo 3, verso 1 diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a construção até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Então, a primeira porta a ser restaurada é a porta das ovelhas. Nós vemos que esta porta começou a restaurada pelo sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos que também eram sacerdotes. Nós vemos aqui Deus restaurando o ministério sacerdotal. Repete comigo: Deus estava restaurando o ministério sacerdotal. Agora, o nome Eliasibe quer dizer Deus restaura. É muito interessante. Quer dizer, Deus restaura. E essa porta ficava entre duas torres. A torre de Meaque, o significado quer dizer um centro, né, o 100, e a de Ananel, que quer dizer Deus tem sido gracioso. Olha que coisa linda. A porta das ovelhas, junto com as duas torres, significa que Jesus é a porta das ovelhas e que Ele é 100% gracioso. Amém, irmãos? Amém. Repete comigo: Jesus é gracioso. Jesus é gracioso. Jesus é gracioso. Jesus é gracioso. Aleluia. Vai em João capítulo 10, deixa marcadinho aí. João capítulo 10.
partir do verso 7. Diz assim, João 10, verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou o quê? A porta das ovelhas. Repete comigo. Jesus é a porta das ovelhas. É a porta das ovelhas. Isso tem a ver com você? Amém? Amém? Tem a ver conosco ou não? Amém. Aleluia. Então Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. E continua mais: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta porta simboliza o encontro com o Cordeiro de Deus e recebeu o nome de porta das ovelhas por causa das ovelhas destinadas ao altar do templo que passavam por ali. Na verdade, as ovelhas passavam por ali e ainda tinha uma etapa que elas passavam ainda para ser lavadas, os 5 compartimentos do tanque, para chegar limpas no altar. Aleluia! Oh Jesus! Aleluia! Aponta para aquele que está à destra do Pai, que é o nosso Redentor, porque ele foi morto e com seu sangue nos comprou para Deus e nos constituiu reis e sacerdotes destinados a reinar sobre a terra. Isso está escrito na palavra de Deus em Apocalipse 5. Vamos lá, Apocalipse 5. Isso cantado é lindo. Apocalipse 5, verso 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Repete comigo: reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os céus são os céus do Senhor, e a terra ele deu aos filhos dos homens, e nos constituiu rei e sacerdote para reinarmos sobre a terra. Amém? Amém? Nós não precisamos esperar o fim de todas as coisas para reinar sobre a terra. Deus quer que a gente usufrua de tudo que é do reino hoje. Repete comigo: hoje. Amém, irmão? Amém. O dia é hoje. Aleluia. Então, Deus nos constituiu reino e sacerdote. Sacerdote de que templo? De que templo? A Bíblia diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Uma vez alguém perguntou: mas sacerdote de que templo? Eu falei: você é o templo. Repete: eu sou o templo. Eu sou sacerdote desse templo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Amém, queridos? Amém. Você é o sacerdote do templo. Os sacrifícios de louvor são oferecidos por quem? Por você, que é o sacerdote. A adoração, a oração, a busca, a intercessão é feita por quem? Por você, que é o sacerdote. Amém, amém, querido? Amém. Aprendeu qual é a finalidade do sacerdote? Nós fomos constituídos reino e sacerdote para isso, irmãos. Amém? Amém. Oh Deus, traz revelação para a gente sobre isso. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Oh Deus.
Aleluia. Aleluia. Por essa porta nós recebemos o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário como nosso Senhor, Salvador e Rei. Esta porta em nossa vida deve estar escancarada para Jesus. É uma decisão da nossa vontade permitir que Ele entre em nossa vida, efetue dentro de nós a sua obra salvadora e libertadora, pelo poder do seu precioso sangue remidor derramado em nosso lugar. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a gente precisa entender que, como Senhor, Ele precisa modificar, transformar coisa dentro de nós. É claro que quando a gente se converte, não tem um botãozinho na gente escrito apagando informações do passado que a gente aperta e está tudo salvo. Não é isso. Não existe isso. Então o apóstolo mesmo tem falado. A palavra mais que ele usa quando vai falar com as pessoas é o quê? Avançando. Firme. É firme e avançando. É igual o quartel. Firme e avançando. Vamos lá. E vamos em frente. E vamos seguindo. E vamos lá. Firme, querido. Vamos lá. Ontem estava assim, hoje está melhor do que ontem. Amém, irmãos? Aleluia. Amém. Então, é uma coisa que eu posso falar aqui que é uma verdade. É de glória em glória. É dia a dia. Agora nós temos que deixar que Jesus transforme o nosso interior, amados. Temos que ter a disposição de abrir o nosso coração, o nosso interior, para que Deus venha e faça aquilo que é da vontade dele. Amém? Aleluia. A porta das ovelhas, portanto, é lugar de rendição a Cristo. Repete comigo, rendição. Rendição. A gente precisa aprender a se render. A gente precisa aprender a se render. Porque diante da majestade santa, diante do Deus Todo-Poderoso, não existe outra coisa a não ser se render. A gente precisa se render diante desse Deus Todo-Poderoso. E eu preciso aprender que essa porta é a primeira porta a ser restaurada àqueles que estão na igreja. Uma vez uma pessoa me perguntou e disse assim: meu irmão, outro dia tu falou uma coisa e eu não entendi, e eu queria que tu me explicasse, porque eu falei para ele que eu não era igreja. Ele: como você não é igreja? Eu falei: não, eu não sou igreja. Cristo em mim é igreja. Se Cristo não estiver em mim, eu posso estar dentro de uma igreja, entre quatro paredes, e não ser igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo, queridos, o que eu estou falando? Então, a pessoa às vezes vem para dentro da igreja para ser salva, quando a igreja é local de pessoas salvas. Por quê? Porque nós passamos por essa porta que é Jesus. E essa porta fala de salvação. Essa porta fala de libertação. Essa porta fala de vida com Deus. Essa porta fala de restauração. E a gente faz a pergunta: quantos realmente tiveram a porta das ovelhas restaurada na sua vida? Que tiveram um real encontro com Deus e que mudou o seu interior? E que você hoje serve de porta para que outras pessoas tenham um encontro com Jesus. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Aleluia. Oh Deus. A porta das ovelhas, portanto, é local, lugar de rendição a Cristo, da experiência de conversão, quando somos lavados pelo seu sangue e regenerados em nosso espírito. Outra coisa preciosa nessa porta é que, de todas as portas, ela é a única que a Bíblia diz que não tem trancas nem ferrolhos. E foi a única porta que foi concebida
E esta é apenas a primeira porta. Agora, como o próprio nome diz, a porta é o quê? A porta das ovelhas. Repete comigo, ovelhas. Ovelhas. Aleluia. Algumas características da ovelha. Vai para João capítulo 10. Volta lá, João 10. Aleluia. Você está me vindo aqui à mente agora a passagem de Isaías 53, quando diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. E a gente vê a importância do sacrifício de Jesus e o importante de ter essa porta restaurada em nós. Porque a Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas. Aleluia. O que diz o verso 3 aí, queridos? Diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Repete comigo: a verdadeira ovelha precisa conhecer a voz do seu pastor. Amém, queridos? Outro dia desse, mesmo apóstolo estava pregando sobre isso. Falando, a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Se você não está ouvindo a voz do seu pastor, é porque o seu pastor não está neste lugar. Vocês estão entendendo, irmão? Amém? Amém. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se você não está ouvindo a voz do seu pastor, é porque ou o seu pastor não é aquele, ou está no aprisco errado. Aleluia. O que está escrito aí no verso 4: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Repete comigo: a verdadeira ovelha é conduzida pelo seu pastor. Ele vai adiante delas e elas lhe seguem porque reconhecem a sua voz. Aleluia. Vê o que diz o verso 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. Repete comigo: de modo nenhum, a ovelha seguirá o estranho. Ela fugirá dele, porque não conhece a voz de estranho. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje na igreja? Os pastores televisivos, os pastores do rádio, o pastor do jornal, o pastor da esquina, e se dão ouvidos a vários pastores, mas ao seu pastor não se dá ouvido. Isso é sério, gente. Estou falando isso é muito sério dentro da igreja. Por quê? Porque o teu pastor, ele te dá a direção, querido. E se outra pessoa vem e dá uma direção diferente, isso já ocasiona uma divisão. Por quê? Porque o teu líder, aquele que é a tua cobertura, aquele que é a tua paternidade, uma das suas funções é trazer a visão. E se tu ouve outra visão distorcida dessa, há uma dupla visão, é divisão. Então, eu estou me lembrando aqui que teve um domingo desse, de manhã. Foi até um dia que eu ia dar aula de manhã, falei até com o apóstolo, mas acabei chegando aqui uns 15 minutos atrasado. Aí teve uma irmã de uma outra igreja que chegou aqui, aí a Mayara veio e falou: tem uma moça que chegou aí e tal, quer ela que veio para o estudo, quer aula. Aí eu falei: mas vamos descer, né? Vamos conversar, né? Sentou ali, vamos conversar. Aí ela sentou do meu lado e falou assim: pastor, o meu pastor não ensina a palavra. Eu falei: pode parar. Eu falei: pode parar aí, né? Nem continua.
Entendeu? Eu falei, você é batizada? Ela, fui. Eu falei, você sabe o significado do batismo? Ela, ninguém me explicou. Eu falei, não. Eu já comecei até a ficar com medo, né? Eu falei, pô, que igreja é essa? Misericórdia. E a irmã, ela falou que procurava outras igrejas para poder aprender a palavra, gente. Gente, o que é isso? Uma das funções do pastor é alimentar a sua ovelha. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. E uma das coisas que eu gosto muito desse lugar é porque alimento aqui não falta. Quantos podem dar glória a Deus? Alimento aqui não falta. Glória a Deus. Deus fala nesse lugar, irmãos. Deus orienta, Deus dá direção. Aleluia. Glória a Deus. Seguir o pastor, seguir o seu pastor, é trilhar o caminho da obediência. Isso uma verdadeira ovelha faz. E no versículo 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. A verdadeira ovelha tem alimento e segurança junto ao seu pastor. Amém? Então nós vimos aqui algumas características da ovelha e vimos por que essa porta precisa ser restaurada na nossa vida. Esse é o pontapé inicial, irmãos. Esse é o pontapé inicial. A porta das ovelhas, creio que todos aqui já têm ela restaurada na sua vida. Amém? Amém. Amém? Amém. Tem convicção disso? Amém? Amém. Então repete comigo. Como ovelha, eu sigo meu pastor. Eu sigo meu pastor. Como ovelha, eu reconheço a voz do meu pastor. Como ovelha, eu recebo alimento do meu pastor. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Volta para Neemias, queridos, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Verso 3 diz assim: Neemias 3, verso 3: os filhos de Hassená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Repete comigo: a porta do peixe, Porta do peixe. simboliza lugar de crescimento e reprodução. Fala de evangelismo. Amém, evangelizador? Amém? Aleluia. Na raiz da palavra peixe, na língua hebraica, encontramos o sentido de crescimento, reprodução e mover-se rapidamente. Aleluia. Isso nos lembra o chamado ao crescimento. Isso nos lembra o chamado à reprodução de nossas vidas. Reprodução das nossas vidas em quê? Em novos filhos, em novos peixes, em novas ovelhas, em novos crentes. Amém, queridos? Amém. Queridos, essa porta precisa ser restaurada urgente na igreja. Amém. Cadê a sede pelas almas? Amados, cadê a sede pelas almas? Oh Deus! Se eu e você estamos aqui hoje é porque alguém orou, é porque alguém intercedeu. Se somos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, é porque alguém se colocou na brecha para nós. É porque alguém um dia nos falou de Jesus. Porque a gente sabe aqui de pessoas que têm história que nasceram dentro da igreja, mas tiveram um encontro de Jesus depois de muito tempo. Foram ouvindo a palavra, até que um dia se decidiram por Jesus. Amados, Deus nos chama a pregar o Evangelho. Está aí no projeto Índia, né?
Eu fico lembrando que até os confins da terra, lá deve ser os confins da terra. Se lá não é próximo. Não é verdade? E Deus, meu Jesus. Queridos, nós falamos sobre uma realidade do Geena, do Lago de Fogo. Vocês vão lembrar também? Quando estiveram no domingo à noite, eu trouxe uma palavra sobre isso. Nós vimos também que Deus nos confiou uma palavra. Que palavra foi essa? Palavra da reconciliação. E o que a gente tem feito com essa palavra, gente? O que eu tenho feito? O que você tem feito com essa palavra? A gente tem reconciliado as pessoas com Deus ou tem afastado as pessoas de Deus? A gente tem se importado com as vidas ou não estamos nem aí para as vidas? A restauração dessa porta também fala sobre uma reflexão. Deus não quer que a gente seja somente alimentado, fique inchado e não produza nada. Obeso espiritual. Obeso espiritual. Amém, irmãos? Queridos, nunca se esqueça, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco de novo, tá? Aleluia. A porta dos peixes é aquela por onde entram os novos filhos de Deus. Exige uma decisão de não vivermos só para nós, mas irmos à busca dos que também precisam encontrar Jesus. Lembra-vos dos pescadores do mar da Galileia, chamados por Deus para serem seus discípulos, tornando-se então pescadores de homens. Eu estou me lembrando aqui de quinta-feira passada. Júnior, para se lembrar, foi ele trouxe a palavra. Deus me chama vagabundo. Foi isso que tu disse? Repete comigo, Deus não chama vagabundo. Fala com convicção. Deus não chama vagabundo. Deus chama trabalhadores. Amém? Aleluia. Abra tua Bíblia aí em Mateus capítulo 4. Eu só repeti a palavra do Júnior, tá? Qualquer coisa vocês brigam com ele. Só repeti a palavra do profeta. Mateus 4. Aleluia, Deus é muito bom. Do verso 18 ao verso 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então a gente vê aqui um chamado lindo de pescadores para serem pescadores de homens. E eram pessoas que estavam trabalhando, queridos. Por isso que eu falo para você, amado, Deus colocou você estrategicamente para pintar aquele carro lá, para você alcançar as pessoas que vão até lá. Deus colocou estrategicamente os caras do BNDES, dá um status bonito, né, cara? Para levar o reino de Deus até aquele lugar, porque o reino está dentro de você. Amém, amados? Amém. Aleluia. Repete mais uma vez. Deus colocou estrategicamente cada um de nós em um lugar da sociedade para fazer a diferença. Porque eu sou luz. Porque eu sou sal. E eu vou iluminar. E eu vou dar sabor à vida das pessoas. Amém, querido? Deus colocou a gente estrategicamente para isso. Aleluia. Nós não estamos aqui de bobeira, não.
Nós estamos aqui por causa do propósito. Amém. Outra palavra que o apóstolo gosta muito, propósito. Propósito. Estou aqui por causa do propósito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso entra na nossa, seja, foi tipo o meu que usou o termo ontem. Temos que inculcar isso, né? Que o Floriano gosta de uma palavra difícil, né? Inculcar isso. Estamos aqui ainda por causa do propósito. Porque o dia que não tiver propósito, a gente está aqui, Deus tira a gente daqui. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Se eu estou aqui por causa do propósito. Eu estou aqui por causa do propósito. E eu vou cumprir tudo que Deus tem para mim. Tudo que Deus fez para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Jesus chama trabalhadores. Jesus chama trabalhadores. O Júlio falou isso aqui quinta-feira de uma maneira assim muito legal. Já está comentando comigo. Pô, a pregação foi muito boa do profeta Júlio. Né? Por quê? Você não vê aqui em nenhum lugar, cara. Deus chamando um cara que estava lá à vontade, estava lá na praia, tomando sol. Aí Jesus passou e falou, pô, esse cara está sem fazer nada, dá um trabalhinho para ele, né? Mas não, ele chamou trabalhadores. Ele chamou gente comprometida. Ele chamou gente que trabalha, gente que faz alguma coisa. Amém, amados? Amém. Por isso que Deus te chamou. Aleluia. Por isso que Deus me chamou. Nós somos trabalhadores. Amém, amados? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora, queridos, esta porta representa para nós a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, pois os peixes representam as almas que precisam ser salvas para o reino de Deus. Que oportunidade maravilhosa de crescimento quando a porta dos peixes está aberta e restaurada em nós. Eu queria dizer uma coisa para você. Acontecem coisas espirituais que a gente tem gente que vem à igreja e chega na porta e não entra. Tem vários relatos de pessoas que chegam à porta da igreja e não entram. E essa porta também precisa ser restaurada. Amém. Mas tem que começar primeiro em cada um de nós. Amém. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Coloca de pé, querido, por favor. Porque eu preciso que você entenda, antes da gente ir para o intervalo. Vou repetir o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao verso 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Repete comigo: Deus me deu. O ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Repete comigo: Deus me confiou. A palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, que os rogamos que vos reconcilieis com Deus. A responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Deus nos confiou uma palavra de reconciliação e nós precisamos saquear, realmente o termo usado, saquear o inferno. Nós precisamos tirar as pessoas do lago de fogo para que essas pessoas vivam eternamente com Jesus. Amém. Se a responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. E essa porta dos peixes, se ela não está restaurada na tua vida, ela precisa ser restaurada hoje, precisa ser restaurada na igreja, porque nós profetizamos em nome de Jesus que vidas virão nesse lugar. Amém. Pessoas entrarão neste lugar. Amém. Pessoas serão tocadas. Deus vai colocar na tua boca a palavra certa para que vidas se rendam aos pés de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém. Eu vou pedir ao evangelista Léo para que ore para a gente nessa área, para que Deus restaure a porta dos peixes na nossa vida. Amém. Porque ele é o evangelista. E a responsabilidade de pregar o evangelho não é do evangelista, é de todos nós. Porque a palavra foi confiada para todos nós. Amém? Amém. Senhor, eu te agradecemos nessa noite, Pai. Amém. Obrigado porque o Senhor veio aqui e falou conosco. Amém. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor começa a fazer com a gente, Pai, algo diferente. Amém. Pai, e nós queremos isso. Nós queremos responder, Senhor, esse chamado, Pai. Amém, Senhor. Eu sei que o Senhor confia em nós, Pai. Amém. Eu creio, Senhor, que aqui existe um povo comprometido
debaixo de uma palavra profética que avança e nós queremos cumprir esse propósito. Nós reafirmamos, como o Sérgio falou, Pai. Nós seguimos, Pai, um pastor. Nós seguimos um líder, Pai, que é Jesus Cristo. Nós seguimos também suas lideranças desse local, Pai. Nós cremos na unção que existe nesse local, Pai. E em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de salvação sobre nossa casa, sobre nossos vizinhos. Liberamos uma palavra de salvação sobre a cidade do Rio de Janeiro. Liberamos uma palavra de salvação sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre a nossa nação, Pai. E que essa palavra chegue até os confins da terra. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor.